Olá pessoal, meu nome é Rafael Mernick e nesse vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a relação entre o tarô e a intuição. Então se você gosta de tarô, fica nesse vídeo aqui até o final que com certeza vai valer a pena para você. E, claro, antes da gente começar a falar sobre o tema do vídeo, eu já peço para que você deixe o seu apoio aqui embaixo em formato de like e também em formato de inscrição. Quando vocês dão curtidas e também se inscrevem no canal, vocês estão mostrando para o YouTube que vocês gostam do meu conteúdo e assim o YouTube consegue me ajudar na divulgação do meu canal. Então se você quer me apoiar de alguma forma com o meu trabalho, os likes e as inscrições ajudam muito. Sem mais enrolação, vamos lá já falar sobre o tema do vídeo. Antes de tudo, a gente tem que entender que o tarô é um baralho composto por 78 cartas. Então, a ferramenta, o tarô é um baralho de cartas. E essas cartas, esses arcanos, são construídos com figuras simbólicas, com conteúdos simbólicos. Então, cada carta do tarô é composta por um grupo de símbolos que, se juntando ali, a gente consegue retirar um significado dessa carta. Então, é através dos símbolos, é através da simbologia, do conteúdo simbólico que uma carta tem, que a gente retira ali o significado dela. Para que a gente consiga compreender a simbologia que cada carta possui, nós precisamos estudar os significados dessas cartas. Então é através do estudo, é através da análise, da compreensão desses símbolos que a gente consegue retirar ali as mensagens das cartas. E a intuição é o nosso sexto sentido. É uma voz interior, é uma voz de sabedoria que nos guia através dos sentidos, através do sentir. É uma coisa mais mágica, mais inexplicável, mais sutil. Algumas pessoas falam até que pode ser algo divino. A intuição, ela sabe de todas as coisas, ela sabe a verdade. Ela enxerga coisas que nós não enxergamos a olho nu. Ela enxerga, ela percebe coisas que nós não percebemos. Ela faz parte de nós, atenção, mas ela é uma parte de nós que é mais sutil, que vê as coisas além daquilo que realmente é ali, materialmente falando. A intuição não erra, porque a fonte dela é algo muito natural. Já a nossa mente cria coisas, Ela cria questões relacionadas a expectativas que ela tem, ideias já pré-concebidas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para não confundir a intuição com aquilo que é da nossa mente, da nossa cabeça. É muito comum, inclusive, que se confunda a intuição, que é algo mais sutil, mais leve, mais direto, mais certeiro, com aquilo que é da nossa mente, que é das nossas expectativas, das nossas ideias. Então, quando a gente fala de intuição, a gente tem que tomar um pouco de cuidado só para que a gente não esteja confundindo essas questões. Infelizmente, se confunde muito o que é intuição e o que é uma expectativa nossa, uma ideia nossa. Porque às vezes você pode ter intuição, por exemplo, sobre uma determinada pessoa. Você sente que aquela pessoa ali não é boa para você, você sente que a pessoa ali não tem boas intenções com você. Isso pode ser um processo intuitivo. Só que às vezes a gente acha que aquela pessoa não é boa pra gente por alguma questão de preconceito, por uma questão de paranoias da nossa cabeça, Às vezes nós vivemos traumas em relação a alguma pessoa no passado, nós vemos aquela pessoa e só por ela ser parecida com a pessoa que nos magoou no passado, a gente inconscientemente cria essa ligação e já coloca aquela pessoa como uma ameaça, Então a gente, na nossa cabeça, tem muitos processos assim que podem atrapalhar essa questão intuitiva, que podem fazer com que a gente confunda o que é intuição e o que não é, tá? Então é importante sempre a gente falar sobre isso, E eu acho importante sempre falar sobre isso, porque se a gente confunde isso, se a gente confunde o que é a criação da nossa mente e o que é a intuição, nas leituras de tarô, a gente pode cair em alguns enganos. Inclusive, quando a gente vai juntar o tarô com a intuição, é muito importante que a gente tenha alguns cuidados, que a gente tome algumas precauções para que a gente não tenha ali enganos, para que a gente não caia em algum tipo de erro, tá? Inclusive, tem uma frase do Ney Naif no livro Tarô é Simbologia e Ocultismo, volume 1, que diz mais ou menos assim, abre aspas, no universo do tarô, o saber é fundamental. Trabalhar apenas com a intuição é vagar pelo desconhecido e se perder nas teias do destino, ou da própria armadilha psicológica. Basicamente, o que Ney Naif está abordando nesse trecho do livro é que nós não podemos utilizar apenas a intuição para fazer as leituras de tarô. É preciso que a gente tenha o conhecimento do tarô. É preciso que a gente entenda o básico, o fundamental, que é o saber, que é o conhecimento.
Então, para que a gente possa utilizar a intuição, para que a gente possa utilizar os processos intuitivos dentro de uma leitura, dentro de uma interpretação com cartas de tarô, a gente precisa primeiro ter o conhecimento dessas cartas, precisa compreender o significado dessas cartas. A intuição só vai funcionar a partir disso. Se a gente utiliza as cartas do tarô sem o conhecimento delas, a gente cai ali nessas armadilhas que ele falou, né? Então é bem importante que isso fique claro já aqui no começo do vídeo. Mesmo assim, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente pode utilizar a intuição com o tarô e também dicas para vocês poderem aguçar mais e desenvolver mais a intuição de vocês. Um dos motivos para você utilizar a intuição em uma leitura de tarô é para que você consiga compreender qual dos muitos significados você vai abordar ali na leitura. Porque uma mesma carta possui diversos significados. Uma mesma carta, ela abrange diversos assuntos, diversas situações. Então, a intuição pode servir muito bem para que você possa saber em qual situação o consulente ali se insere, né? E dizer para ele a mensagem que ele necessita ouvir a partir aí mesmo desse processo intuitivo. Então você tem ali uma carta que vai falar sobre um determinado assunto, você sabe o que essa carta está ali representando, e aí a partir da sua intuição você vai sentir e intuir o que você precisa passar para o consulente através daquela carta. Então você vai, a partir daquela carta, já captar aquilo que você vai dizer para o consulente. E antes da gente prosseguir, eu só queria deixar muito claro que a intuição não é um processo necessário, não é um processo obrigatório para a gente fazer a leitura de tarô. Porque muitas pessoas têm essa percepção, né, de que o tarô é uma ferramenta super intuitiva e para a gente poder ler as cartas a gente precisa de intuição e precisa utilizar a intuição. E não é bem assim que funciona, porque o fundamento do tarô é a simbologia, são os elementos que a gente encontra nas cartas. Então, a intuição é um a mais, a intuição é um plus, é um bônus. A gente não tem a necessidade de utilizar a intuição. Até porque a intuição ela vai ser um processo que vai te ajudar na interpretação, vai te ajudar a compreender melhor a situação que está ali se passando numa tiragem. Mas, se você não quer usar esse processo intuitivo, ou se você não se sente seguro e não tem ali muito bem explorado essa parte intuitiva sua, você pode simplesmente perguntar aos consulentes as questões que você gostaria de entender melhor. Então, por exemplo, às vezes vai vir ali na leitura que você estiver fazendo uma carta que você não compreende muito bem por que ela está ali naquele posicionamento, né? Você estudou a carta, você compreende o significado da carta, você sabe como aplicar essa carta nas leituras, mas em uma determinada situação você acha que aquela mensagem não está sendo muito clara para você, né? Dentro da casa que a carta caiu, dentro da situação que a carta caiu, do conselho que a carta está querendo trazer para o consulente, vai depender muito, claro, da situação em que o consulente estiver ali passando, né? Mas vamos imaginar que tem essa situação que você não consegue compreender muito bem ali o que a carta está querendo dizer para você passar para o consulente. Você pode simplesmente perguntar para o consulente como aquela carta, como que os significados daquela carta vão se aplicar na vida dele. Então, muitas vezes, você não vai realmente compreender, não vai ser muito claro por que uma determinada carta caiu naquele posicionamento, naquela tiragem. E aí é perguntando para o consulente informações sobre a vida dele, sobre a questão que está ali acontecendo, que você vai conseguir entender melhor o significado daquela carta para o consulente. Porque, como eu disse, uma mesma carta tem muitos significados. E aí a gente precisa, às vezes, de algum processo diferente para poder compreender qual é o significado que vai ser aplicado para aquele consulente. Então, muitas vezes, se você se sente inseguro, se você não vê clareza ali em alguma mensagem, não tenha medo de perguntar para o consulente como que aquela carta pode se encaixar na vida dele. Até porque, infelizmente, a maior parte das pessoas, tanto os consulentes principalmente, mas também as pessoas que estudam tarô, tem a ideia de que as cartas têm que contar todas as informações. As cartas têm que contar tudo sobre a vida do consulente e não é bem assim que funciona. O tarô, ele trabalha com as questões da adivinhação, mas ele não está ali para ficar adivinhando tudo na vida da pessoa. Ele está ali para trazer uma mensagem, para trazer um aconselhamento, um direcionamento, para trazer autoconhecimento. E esse processo é feito com o consulente. O consulente não está ali só para ouvir você falar. É ideal que exista uma conversa, uma troca entre você e o consulente. Então, se você vê que na carta que saiu ali na tiragem para ele, está falando muito sobre transformações, sobre mudanças de ciclos, tente conversar com ele como que isso pode se aplicar
na vida profissional dele, por exemplo, se tiver caído nessa casa profissional. Então ele pode às vezes falar, eu tô realmente pensando em mudar de área. Ou ele pode falar, eu tô aqui muito triste com a minha área, mas nesse momento eu não consigo, não me sinto seguro, não quero mudar, né? Ou ele pode falar que ele tá passando por um momento muito difícil ali na vida dele, porque ele não tá feliz, ele não se encontra profissionalmente, então a carta também tá pedindo uma mudança para ele. Vocês entenderam que eu tô falando, que a carta pode estar falando sobre diferentes conselhos, diferentes mensagens para ele, e tudo vai depender muito da situação que ele estiver. Eu até aconselho que vocês conversem com um consulente sobre as questões que estão ali acontecendo na vida dele. Você pode fazer isso durante a tiragem, não precisa fazer antes. Então, se você está ali fazendo uma tiragem que está ali pegando várias áreas da vida da pessoa, do consulente, você pode ir perguntando para ele, então como é que está a sua área profissional? O que tem acontecido? Eu vejo aqui nas cartas uma energia de muita exaustão, de muito estresse. Você tem estado estressado com o seu trabalho? Me conte um pouco sobre isso para a gente poder desenvolver aqui um aconselhamento. Não tenha medo de perguntar as coisas para o consulente. Você não está ali para adivinhar toda a vida dele. Você está ali simplesmente para poder passar autoconhecimento, orientação, esclarecimento, nunca para ficar adivinhando tudo o que está acontecendo na vida dele. E, claro, é sempre importante que você diga isso para o consulente. É importante que isso fique muito claro na percepção dele, que você não está ali para ficar adivinhando as coisas da vida dele. É até legal que a gente vai desfazendo um pouco dessa ideia que as pessoas têm. Às vezes a gente pode ver ali uma carta na vida do consulente que a gente não sabe se está se tratando dele ou de outra pessoa, se está se tratando dele ou de uma situação. Então, muitas vezes, o perguntar para o consulente vai ser essencial para que você consiga fazer uma leitura correta. Muitas vezes, por medo de perguntar e por não utilizar esse processo intuitivo, você pode acabar caindo num engano e fazendo uma interpretação errada, porque você ali não tem informação suficiente. E se você pergunta para o consulente informações sobre a questão que ele está vivendo ali, você vai muito mais facilmente conseguir identificar qual é o aconselhamento que vem ali para ele nessas cartas. Claro que existem situações onde as cartas vêm muito claras, é muito específico o que as cartas estão ali orientando, mas nem todas as situações vão ocorrer dessa maneira. Aí agora eu vou listar para vocês algumas dicas para que vocês desenvolvam a intuição de vocês, caso vocês queiram utilizar esse processo intuitivo com as leituras de tarô. O primeiro ponto que eu considero um dos mais importantes é o autoconhecimento. Claro que vocês estão trabalhando ali com uma ferramenta de autoconhecimento, mas para que vocês consigam utilizar a intuição de vocês, é essencial que vocês tenham autoconhecimento. Porque como que você vai identificar o que é uma intuição do que é um pensamento seu, do que é um fruto, uma criação da sua mente? Se você não consegue identificar o que é uma criação da sua mente e o que é a intuição, vai ser difícil de você utilizar ela. Então é importante que você tenha autoconhecimento para poder identificar quando é uma intuição, quando é uma criação sua. E, gente, vou deixar bem claro que quando eu falo que é uma criação nossa, é a gente se deixar levar por opiniões nossas, por expectativas nossas. O segundo ponto que eu acho muito importante da gente também trabalhar para que a gente possa desenvolver melhor a nossa intuição é a concentração. E isso envolve ler tarô em um ambiente silencioso e de preferência privado, para que você tenha o foco ali só naquele momento. Se você tiver um ambiente muito barulhento, um ambiente que está acontecendo várias coisas, que tem uma pessoa falando alto, música alta, ou você está ali numa bagunça danada, dificilmente você vai conseguir se concentrar. A organização, limpeza e silêncio do espaço vai fazer muita diferença para que você consiga ali se conectar com a sua intuição. O terceiro ponto que eu acho que ajuda demais a gente se conectar com a nossa intuição é a meditação. Principalmente quando a gente faz a meditação ligada com o tarô. A gente consegue fazer uma meditação em cima de uma carta. Então, se a gente tem ali a energia da carta do louco, que fala sobre leveza, sobre a gente se inspirar e viajar e viver aventuras, se abrir para novos ciclos, viver uma vida mais leve, mais tranquila, se a gente pega essa energia, né, da carta do louco e medita em cima dessa carta, a gente se conecta com a egrégora dessa carta. A gente conecta o nosso processo intuitivo com a energia dessa carta. Então é muito positivo a gente meditar em cima das cartas de tarô. Mas, caso você não queira meditar em cima das energias das cartas, você pode simplesmente fazer meditações onde você está ali mais concentrado no momento presente, porque o momento presente é onde surge a intuição, né? Para a gente estar conectado com a intuição. A gente tem que estar no momento do agora, tem que estar no presente, então a meditação ajuda demais
nesses pontos. A quarta coisa que eu acho essencial para que a gente possa desenvolver um processo intuitivo nas leituras de tarô é o equilíbrio mental e emocional. Se você tiver um turbilhão de emoções, um turbilhão de pensamentos, vai ser muito difícil você conseguir acessar os seus processos intuitivos. Então, para que você consiga ter ali a sua intuição clara, para que essa intuição não sofra de interferência ali da sua cabeça, dos seus pensamentos e das suas emoções, é essencial que você esteja equilibrado, que você esteja tranquilo, calmo e que você não esteja ali de alguma forma agitado, ou muito triste, ou muito irritado e etc. Uma quinta dica que eu dou aqui para vocês é a prática. Para que vocês possam desenvolver os processos intuitivos nas leituras de tarô, vocês têm que praticar. E isso vai levar tempo, vocês vão aos poucos conseguindo praticar mais esses processos intuitivos. Você não precisa ficar se pressionando para já sair fazendo leituras super intuitivas, até porque o foco não é esse. Vocês têm que lembrar que a intuição é um bônus, ela é um plus, ela é um a mais ali. O fundamento principal da leitura de tarô são os conhecimentos, é a simbologia, é o saber e não a intuição. E um outro ponto que eu também acho essencial é que vocês confiem na intuição de vocês. A partir do momento que vocês já conseguem identificar o que é intuição e o que é criação da mente de vocês, a partir do momento que vocês já estão acessando mais a intuição de vocês, é muito importante que vocês confiem nessa intuição. A partir do momento que vocês diferenciam o que é da mente de vocês e o que é uma intuição, vocês já podem começar a confiar mais nela. Então, é muito importante que vocês acreditem, que vocês ouçam, que vocês deem atenção para a intuição de vocês. Isso faz toda a diferença no processo ali das leituras. Uma última coisa é que você não precisa se pressionar para fazer leituras intuitivas. Se você tem desejo, se você tem vontade de fazer leituras intuitivas, faça isso de uma forma leve, pratique com leveza, sem ficar se pressionando, tá bom? E se você não tem vontade ou se você não se sente seguro para fazer leituras intuitivas, não tem problema. Como eu já disse aqui no vídeo, você não tem obrigação de utilizar a sua intuição para poder fazer leituras de tarô. Mas, lembrem-se, todos nós temos intuição. A intuição é uma coisa intrínseca a nós. Todos nós temos intuição, sem exceção. A única diferença é que existem pessoas que desenvolvem isso de uma forma mais ativa, tem pessoas que são mais sensíveis, tem pessoas que já têm um maior domínio sobre os processos intuitivos e tem pessoas que não dão muita atenção a isso ou nunca pararam para refletir, nunca pararam para pensar, para ouvir, para praticar, para desenvolver. Essa é a única diferença. Se você acha que você é uma pessoa pouco intuitiva, você pode começar a trabalhar nessas dicas que eu dei, que com certeza você vai conseguir ali fazer leituras mais interessantes com a sua intuição. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e ganhado algum conhecimento novo sobre o tarô. Por isso eu peço para vocês que vocês deixem o like aqui embaixo e também se inscrevam no canal para que vocês possam acompanhar os próximos vídeos, tá bem? Então, gratidão por vocês estarem comigo até aqui e até a próxima.